Desequilíbrios entre o lado lay e o lado back. Quando olhamos para o back-end ou para o Geektoys e vemos o lado lay e o lado back, nós notamos, conseguimos identificar claramente quando o lado lay está mais pesado que o lado back, ou quando há mais ordens do lado back e menos ordens do lado lay. O que o bot procura é justamente situações assim, situações de desequilíbrio, ou seja, naquele período, digamos, que eu defini que dos 20 aos 30 minutos é o melhor período para a colocação de uma ordem back. Se nesse período ele encontrar um desequilíbrio entre ambos os lados, é aí que ele vai, de facto, atuar. E, finalmente, uma outra oportunidade que ele procura é gaps entre a última odd do lado lay e a última odd do lado back. Quando ele encontra um gap, e quando esse gap, em conjunto com as outras, com as outras oportunidades que ele encontrou, em conjunto com isso, se ele encontra um gap, é logo. Crio aqui uma ordem back, que espero que seja correspondida, e uma ordem lay é gerada automaticamente, é um tick offset sempre de 1. O objetivo é, como o próprio nome diz, aos poucos, ir conseguindo lucros com o menor tempo de exposição possível aos mercados. Nesse caso, posicionar a ordem back. Quais são as vantagens? Vamos lá. Disciplina. Essa, para mim, é a maior de todas as vantagens de um bot. Nesse caso, não somos nós que estamos a atuar. As ordens não são abertas por pessoas. A ordem é aberta por uma máquina. Ou seja, se estamos a ver um jogo e, por um motivo qualquer, encontramos aquelas oportunidades todas, mas não abrimos a odd por falta de disciplina, e isso não acontece com o bot. O bot está sempre 100% focado no mercado. Está sempre a acompanhar a evolução do mercado e o sobe e desce das odds. Portanto, nesse aspecto, eu acho que é a principal vantagem da utilização de um bot. Emoções de fora da equação. Também é muito importante. Nesse caso, quando estamos a ver um jogo, pode ser um jogo da nossa equipe do coração ou um jogo de uma equipe que odiamos, muitas vezes temos tendência a não abrir ordens contra ou não abrir ordens a favor. Isso acontece com muita frequência. No caso do bot, não há emoção. É uma máquina que está ali, é um computador. Ele não sabe qual é a tua equipe do coração. Portanto, ele abre ou fecha posições contra ou a favor da sua equipe e não se importa nada com isso. E uma outra vantagem é gestão da banca. Eu acho isso muito importante no longo prazo. Como no meu caso, é o computador que abre as ordens, o valor das stakes é controlado ao nível dos cêntimos. Ou seja, antes de um jogo começar, eu posso dizer, com exatidão, se tudo correr mal, quanto é que eu vou perder nesse jogo? Ou, se tudo correr bem, quanto é que eu vou ganhar nesse jogo? E eu sei que esse valor nunca vai ultrapassar um percentual muito específico da minha banca. Acho que isso é muito importante para quem encara o trabalho na Betfair no longo prazo. Para mim, eu pessoalmente não procuro fazer trades na Betfair para ganhar 100% ou 200% da stake. Eu me contento com pouco, mesmo muito pouco. O meu objetivo é, no fim do mês, ter um percentual de valorização que eu considero como sendo interessante e aliciante. Só que agora, vamos lá, falar também das desvantagens. Nem tudo são vantagens, né? A principal desvantagem, e isso é uma desvantagem que o próprio Chanax chamou atenção uns dias atrás, é a ausência de visão sobre o jogo, ou seja, o bot não está a ver o jogo. Ele não sabe o que se passa numa partida. Portanto, apesar de todas aquelas validações, ele pode ter encontrado a melhor estatística de valor que pode existir. Mesmo assim, pode acontecer situações em que o bot abre uma ordem back a meio de uma cobrança perigosa de falta, por exemplo. Isso pode acontecer. Isso é uma grande desvantagem. Apesar dele, ele pode ter encontrado um super gap no mercado back, ele pode ter encontrado um desequilíbrio brutal entre o lay e o back, só que ele não vê o jogo, ele não sabe o que está se passar lá no campo naquele momento. Portanto, essa é, de facto, uma grande desvantagem do bot.
A outra desvantagem é a dificuldade no tratamento de situações inusitadas. É um jogo de futebol, não é? Tudo pode acontecer num jogo de futebol. Apesar das estatísticas estarem lá a dizerem que não vai acontecer, claro que pode acontecer, não é? Já me aconteceu em situações assim, situações em que estava tudo sob controle, quando de repente, olha, começaram a surgir situações estranhas e a depender da situação, o bot não é capaz de tratá-las. Para o futuro, o meu objetivo no futuro é tornar os bots cada vez mais autônomos. O que isso significa? Significa diminuir ao máximo o número de intervenções humanas necessárias para a sua manutenção. A minha ideia era, dentro de alguns meses, ter um bot suficientemente autônomo para localizar jogos interessantes, com boa liquidez, decidir o que fazer nesses jogos, seja um FGO ou seja um Scalp, decidir o momento exato de entrar e de sair, tudo isso de forma autônoma. Nesse momento, isso ainda não existe. Nesse momento, ainda sou eu que tenho que dizer ao bot quais são os jogos nos quais ele irá trabalhar. Ele já decide o que fazer, se é um FGO ou se é um Scalp, mas o meu objetivo é torná-lo, de fato, 100% autônomo. Ligá-lo na segunda-feira e, no domingo, verificar aquilo que se passou na semana. É esse o meu sonho. O meu outro objetivo é criar uma interface mais amigável. Nesse momento, o que eu tenho são bots, pronto, espalhados um pouco por todo lado. Não há de fato, uma interface. Partilhá-lo com a comunidade, ou seja, criar a interface, permitir que pessoas que não tenham conhecimento de informática possam utilizá-lo e partilhá-lo com a nossa comunidade, né? E, por que não, empacotá-lo numa versão mais comercial e, em conjunto com a comunidade, não sei, talvez uma parceria com o Paulo, tentarmos avançar com algo nesse sentido.